Olá você, sejam todos bem-vindos na GSTV. Esse é o seu canal de notícias e entretenimento, né? Claro, com certeza, sem dúvida alguma, levando muita informação até você. Hoje temos uma entrevista fantástica, uma entrevista maravilhosa. Temos como convidado o Dr. Clinton Ulley, né? Meu amigo Dr. Clinton Ulley, mais de 50 anos aí de medicina, trabalhando como médico, né? Doutorado na Alemanha, enfim, o cara tem uma bagagem fantástica mesmo, né? Sem dúvida alguma, vale a pena você conferir. Vamos lá, vamos ver a matéria, vamos ver aí a entrevista, como foi a entrevista aí, esse bate-papo tranquilo, suave, bem maravilhoso aí com o meu amigo, o Dr. Clinton Ulley. Vamos lá, confira. Olá, sejam todos bem-vindos à GSTV. Hoje, mais uma vez, ao lado de uma figura ilustríssima, uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa, que tem uma bagagem, sem dúvida alguma, fora do normal, né? O Dr. Clinton Ulley. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. É um prazer imenso estar aqui. E hoje vamos falar sobre o PSF, né? O PSF, sem dúvida alguma, é um desafio aí, é um desafio para muitos médicos, é um desafio para gestões municipais, mas sem dúvida alguma, quando o profissional é de alto nível, ele sabe o que faz. Doutor, fala um pouco da sua vida no PSF, como foi o PSF na sua história, como entrou o PSF na história do Dr. Clinton Ulley. Boa tarde, queridos amigos das redes sociais, né? E boa tarde, queridos amigos da GSTV. E boa tarde ao Big Boss da GSTV e de sua equipe, né? É uma satisfação enorme voltar aqui para darmos sequência a esse projeto que parecia inviável, né? Que era documentar um pouco a minha vida pessoal e profissional, né? E em chegando à terra salgadense, né? A gente encontra a TV Globo de Salgado, a GSTV. E hoje o assunto é, como disse o nosso querido amigo Gilvan Sena, né? Vamos pegar essas três letrinhas, né, mágicas, né? Chamada PSF, né? Que, como eu disse a ele, hoje essa palavra foi substituída, né? Por ESF, né? Estratégia Saúde da Família. Mas eu continuo chamando PSF porque foi assim que a gente começou. Mas é bom que se diga que antes do PSF surgiram há toda uma retaguarda até chegar ao PSF. Por exemplo, eu tive, assim, vendo uns vídeos ontem à noite, né? Por exemplo, toda essa brincadeira, entre aspas, né? Ela começou em 1986. Quantos anos faz? Vamos fazer a conta, 86, 96, 2006, 2016, 2021, 34, 35, né? 35 anos, né? Parece que foi ontem. Com a realização, eu acredito que se no Rio de Janeiro, que tudo acontece no Rio de Janeiro, né? Da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E a saúde, naquele momento, fervia. E, diferentemente de momentos anteriores, né, o Brasil estava saindo da ditadura, né? Em 88, o presidente do Brasil era José Sarney, né? No ano seguinte, nós tivemos eleições presidenciais e ganha Fernando Collor, né? 89, né? Não, desculpe. 80, a eleição foi em 89, né? Mas foi assim, a Conferência Nacional de Saúde, acho que foi a 8ª conferência, né? Ela foi no Rio de Janeiro e ela serviu de base para escrever os capítulos da saúde na Constituição de 88.
que aparentemente é a melhor Constituição que o Brasil já teve. Elogiada, assim, mundialmente, né? Pelo seu caráter humanista. E a Constituição de 88, então, ela contempla a saúde de uma maneira muito especial, porque os atores da 8ª Conferência Nacional de Saúde estavam lá fazendo o seu lobby, né? Sua pressão para que saísse do jeito que eles tinham conversado na conferência. E se eu não estou sendo assim resumido demais, mas a verdade é o seguinte, eu vou até dizer um pouquinho como era antes, né? Antes da Constituição de 88, claro que antes disso ainda era pior, né? Só tinha direito à saúde quem tinha carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada era chamado de indigente. E em que porta os indigentes? Na realidade estava entregue à sorte, né, doutor? Para onde iam os indigentes? Para as santas casas e para as entidades filantrópicas. Então pronto, uma coisa que você me chamou a atenção foi essa questão de Santa Casa, porque chama Santa Casa. Então viria daí, dessa dificuldade, as Santas Casas porque assim, parece até que as Santas Casas, elas estão ligadas, né, muito à Igreja Católica. Exatamente. Por exemplo, eu estudei medicina na Santa Casa de Misericórdia de Maceió. A gente ainda não tinha hospital universitário em Maceió. Agora tem. É sustentado pelo movimento religioso, né? As freiras, como a gente chama, né? Elas faziam a gestão. Elas eram as gestoras, como chamam hoje, entendeu? Agora, claro que os fundos, né? Os fundos não eram da igreja, né? Porque não havia como, por exemplo, você bancar uma faculdade de medicina dentro da Santa Casa com recursos da própria. Não tinha como, né? Eram parcerias, né? Mas eu acho que se isso a gente acha que é um lado importante, né? Mas a tristeza maior é você saber que você é um indigente. Essa palavra, eu acho que hoje ela é até pejorativa, né? Indigente. É como se não fosse gente, né? Entendeu? É uma palavra forte. Né? Porque é o seguinte, o Ministério da Saúde brasileira, ela melhorou muito. Com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, com a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela traz a coisa mágica chamada SUS, o SUS, que o povo chama de SUS. Em 80? Em 88. Em 88 criou-se o Sistema Unificado de Saúde e a palavra mágica por trás desse SUS é o seguinte: a saúde é um direito de todos e é dever do Estado. Com essa expressão mágica, que eu estou até arrepiado aqui, a figura do indigente desaparece. Todo cidadão brasileiro, como dizem, do Oiapoque ao Chuí, entendeu? A partir daquele momento, ele tinha direito à saúde. Ele não precisava ter carteira assinada, ele podia estar em qualquer ponto do Brasil, ele podia ser indígena, podia ser afrodescendente, podia ser um imigrante que veio morar no Brasil, sei lá, qualquer canto do norte da Europa. Ou seja, os brasileiros passaram a ter o direito de ter saúde. SUS é isso. Direito, saúde é direito de todos e é dever do Estado. Naturalmente, para uma certa tristeza da iniciativa privada, né? Que era a dona do pedaço.
quer dizer, quem tinha carteira assinada tinha os seus institutos. Tinha um monte de IPAS, INPS, INAMPS. É um monte de IPAs, né? Aí, conclusão, mas o que está no papel até entrar em funcionamento é uma longa viagem. Que você tem que transformar aquelas linhas da Constituição, entendeu? Num movimento, né? E eu não acompanhei assim de perto, né? O ano de 89 foi um ano muito especial, né? Porque se teve a primeira eleição democrática, né? Pós o regime militar. Em 90 o presidente Fernando Collor assume, né? 2 anos depois ele é, como se diz, empichado, né? Ele sofre o impeachment, né? Assume o presidente Itamar Franco, né? E se eu não estou enganado, o presidente Itamar Franco escolheu para o Ministério da Saúde o José Serra. Não lembro. Mas foi. Foi. E foi, inclusive, uma quebra de paradigma, né? Porque normalmente quem era ministro da saúde era médico, entendeu? Pessoas ligadas à área da saúde. E o Serra era um homem da área da economia, entendeu? E por incrível que pareça, né? O Serra hoje, ele, assim, não tem uma imagem boa na política brasileira, mas o Serra foi considerado um bom ministro da saúde. E foi do governo do José Serra, foi através aliás, não só do José Serra, porque logo depois do Itamar Franco, quer dizer, quem era colega do Itamar Franco era o Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda. E foi o criador do Plano Real. O Plano Real, quer dizer, essa moeda que a gente usa hoje, ela é da entrada, da presença do Fernando Henrique Cardoso no governo de 2 anos de Itamar Franco. E como o Plano Real foi um sucesso, o Fernando Henrique Cardoso se elegeu presidente de 95, 96, 97 e 98. Depois ele fez um jogo político com o Congresso Nacional e se reelegeu, porque não havia reeleição no Brasil. Então Fernando Henrique fica 8 anos. E ele tinha uma mulher, Ruth Cardoso, né, que era muito conhecida como uma pessoa articulada com os movimentos comunitários, mesmo ela sendo da elite paulista, né? E foi assim, José Serra, Fernando Henrique, Ruth Cardoso, e essa turma, né, ela, mesmo sendo uma turma elitizada, né, elas deram espaço para que o SUS eclodisse. Como transformar direito de todos e dever do Estado numa prática? Isso tem que ir para a prática. Quem vai financiar o SUS? Quem vai pagar a despesa de você dar saúde para, digamos, naquela época talvez o Brasil tivesse, sei lá, 150, 180 milhões de brasileiros. Como pagar isso? Não há, naturalmente tem gente que diz que isso era inviável. Mas está provado que não era, né? E do ponto de vista técnico, né? Há uma coisa muito interessante, aliás, não é nem técnica, que é logística, né? Quando o movimento normal era o cliente se dirigir da zona rural, que é onde estavam sempre os mais
necessitados para a cidade. Agora você imagina o esforço, né, de você sair da zona rural, muitas vezes 3, 4 horas da manhã, para ir para a fila na capital, e chegar lá, não tem mais vaga. Então, os ideólogos que construíam o SUS, né, eles tiveram uma ideia maravilhosa que até hoje ainda existe, e acredito que ninguém terá coragem de acabar. Que se chama a capilarização da saúde. Capilarização também pode ser chamada de descentralização. A saúde não vai estar mais na cidade ou na capital. E não vai ser desenvolvida em hospitais. Vai ser em postos de saúde. Foi quando começou o PSF. Pronto. Então, a construção foi por aí. A gente vai capilarizar, por exemplo, Alagoas, né? Maceió é a capital, né? Mas tem grandes municípios no interior de Alagoas, grandes, médios e pequenos, e os povoados, né? Eu tenho um apreço muito grande pelos povoados, né? Em resumo, né? Devagarzinho, com muita dificuldade, porque era uma mudança radical. Fazer medicina, fazer saúde, né? Fora do hospital. Era muito difícil, né? Era inimaginável. E pode fazer saúde fora do hospital. Tá entendendo? Tem muita gente que ainda acha, né? Que só se faz saúde no hospital, né? E tem mais além do que isso, né? A saúde, a semelhança das escolas. As escolas não sempre estiveram perto da casa das crianças. Pronto, então copiou-se o modelo do Ministério da Educação. O posto de saúde tem que estar próximo da escola. A semelhança das escolas do ensino fundamental. É aí que surge a ideia, não sei se já foi assim, mas de se usar essas expressões de atenção primária à saúde, né? A semelhança do ensino primário, né? Que o ensino fundamental, que hoje se chama fundamental, chamava-se primário, né? Primário era da primeira à quarta série, né? Não é? Então, eu não sei se houve uma cópia do modelo da educação, mas né? É idêntico. Claro, a educação já estava capilarizada. Né? E outra coisa, né? A educação, que sempre andou na frente da saúde no Brasil, que continua, ela já tinha muitos professores da localidade. E o SUS sonhou com um médico da comunidade. Isso até hoje não aconteceu. É verdade. Né? Entendeu? Então, mas as bases estavam sedimentadas. E tem mais uma coisa, né? Quer dizer, o médico era o centro do cuidado à saúde. E o SUS e o seu desdobramento, que foi vamos chamar assim, eu não sei se a gente chama de saúde comunitária, porque houve um antecessor do PSF, chamava-se PACS, que era o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde. Eles perceberam que as pessoas da localidade poderiam ser agentes de saúde. Entendeu? E o que veio na frente foi o PACS, o Programa dos Agentes Comunitários de Saúde. Foi quando apareceu os agentes de saúde também. Pois é. O senhor, só recapitulando, foi em que ano isso? Mais ou menos? Foi na gestão de que presidente? Foi entre Itamar Franco e Fernando Henrique.
Eu acredito que o José Serra era o ministro da Saúde, mas eu acho que ele não foi o ministro da Saúde do Fernando Henrique, eu não lembro. Mas ele foi ministro da Saúde do Itamar. Entendeu? Então, isso causou um choque tremendo, né? No seio dos médicos, né? Que sempre foram os donos da saúde, né? E o povo até hoje acredita que saúde sem médico é impossível, né? Também acredito. Fica difícil. Pois é. Aí, conclusão, né? Então criou-se o PACS. O PACS era o seguinte, né? Quer dizer, criou-se o programa de agentes comunitários de saúde e era preciso que alguém tomasse conta deles. Aí criou-se a figura do enfermeiro supervisor. Entendeu? Então, é aí que o enfermeiro começa a ficar importante. E a brigar com os médicos. E os médicos a brigarem com eles. Porque quem foi cuidar dos agentes comunitários de saúde foi o enfermeiro. O enfermeiro não é o enfermeiro das Santas Casas, que eram técnicos de enfermagem, pessoas de nível médio. Esse enfermeiro supervisor tinha nível superior. E ele tinha um carro à disposição dele para fazer esse trabalho de supervisão. Esse programa chama-se PACS. E ele funcionou, eu acredito que 2, 3, 4 anos, se chegou muito, né? Mas a população entendeu logo, né, que enfermeiro não passa receita. Enfermeiro não pede exame. Né? Ou não pedia. Entendeu? O enfermeiro tem suas tarefas bem definidas e os médicos não abrem mão, não permitem que eles avancem em cima do que tradicionalmente pertence à medicina. Então a briga de médico e enfermeiro, quer dizer, o conflito, né, foi gigantesco nesse momento. Mas coube aos enfermeiros, até hoje, a gestão da saúde. Entendeu? Quando a população disse, eu quero médico, eu não quero esse tal de PACS, não. Eu quero PACS com médico. Aí o PACS com médico é o PSF. O médico é convocado para se juntar ao enfermeiro e aos agentes de saúde e encaixaram também um auxiliar de enfermagem. Isso. E ir para a comunidade. E aí vieram onde o povo está, né? Quando o povo mais humilde e tal, vamos dizer assim, aqueles que não podem ir para os grandes centros, né? Mas era praticamente impossível num país de dimensões continentais como o Brasil você implementar isso de uma hora para outra. Então isso foi vindo. Onde havia agilidade do Estado ou agilidade do município, entendeu? A coisa ia mais rápido. E havia lugares que diziam, eu não quero isso não. Não quero não, isso não vai dar certo não. E outra coisa, muito interessante também, né? Porque você vê que tudo isso não é saúde. Tem muito de gestão, né? Tem muito de gestão. Chegou-se à conclusão que a gestão da saúde do município tinha que ser feita pelas pessoas que moravam ali. Então quem é que manda no município? Prefeito. O prefeito. Então a saúde foi municipalizada. E aí foi outro conflito, porque a saúde sempre foi federal. O governo federal mandava o dinheiro para o governo estadual e o governo estadual distribuía como ele queria para os municípios. Em algum momento, a prefeitura passou a ser a gestora da saúde. Então, estava capilarizada, não estava a saúde? Estava descentralizada. Inclusive, há uma palavra mágica, né, chamada SUDES. Né? Foi uma palavra que eu não sei por quanto tempo durou, mas eu me lembro muito bem. Eu acho que em 96 eu quase me envolvi com o SUDES. Era Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Quer dizer, Descentralizado. Descentralizado, ou seja, capilarizado.
Bem, conforme nós estávamos falando, né, quer dizer, houve um momento em que se desenhava, eu até cheguei a pensar hoje, né, é a saúde do século XXI. Nós estávamos vivendo o final do século XX e estava começando a surgir a aurora que fala, a aurora, né? O clarear do século XXI. E a saúde do século XXI ela veio capilarizada, descentralizada, municipalizada, e a questão era adequar os recursos, não é? As pessoas, treinar as pessoas. Havia capacitação obrigatória porque era algo novo, não é? E o amparo naturalmente político para tudo isso. Sem o amparo político do Congresso Nacional e do governo, naturalmente, né? Então a gente para por aqui, até uma próxima oportunidade, agradecendo mais uma vez, né, a gentileza da equipe, né, da equipe da retaguarda técnica, né, da GSTV, que o Gilvan não gosta que eu diga, mas eu chamo de TV Globo de Salgado. Valeu, Gilvan! Obrigado, doutor. Quanto humildade, me comparar com o gigante. Mas essa é a GSTV, seu canal de notícias e entretenimento. Hoje, trazendo essa figura fantástica, essa figura maravilhosa, doutor Clinton Uly, uma pessoa inteligentíssima aqui. É muito gratificante, doutor, ter o senhor aqui. Seja sempre bem-vindo aqui nos nossos estúdios. Sem dúvida alguma, vai ter a sequência, né, dessa fantástica entrevista. E, sem dúvida alguma, você não pode perder. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. É isso aí. Essa aí foi uma parte, né, da nossa entrevista aí com o Dr. Clinton Uly, falando aí sobre o SUS, né? E pode ter certeza, vem muita coisa por aí. A gente vai falar aí sobre o PSF, enfim, vai falar um monte de coisas aí. Vale a pena você conferir, né? Um abraço aí a todos. Não perca a próxima parte, né, dessa entrevista fantástica aí com o meu amigo Dr. Clinton Uly. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos embora. GSTV, seu canal de notícias e entretenimento.